Olá, esse é mais um episódio do Diversilíngua. Eu sei que eu ando bem sumida por aqui, então talvez você nem me conheça, então vou me apresentar. Meu nome é Renata e eu vou apresentar o episódio de hoje. É o seguinte, eu tenho que falar de duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira foi no dia 17 de novembro, a aprovação de uma lei de política nacional de linguagem simples. E aí eu fui buscar saber o que que é isso. Tem algumas coisas interessantes, mas essa lei eu acho uma lei meio esquisita, né? Só que a imprensa só falou da proibição da linguagem neutra. E aí a gente vai falar sobre isso também, sobre alguns outros detalhes dessa lei. A outra foi um vídeo do Cariani, um outro bombadão lá com ele. E esse bombadão que estava com ele disse que é índio, não é indígena. Eu vou comentar sobre essa polêmica, mas não só isso. Eu vou comentar também sobre outros termos que os colonizadores usavam para se referir a esses povos, né? Encontrei muita coisa interessante, inclusive. Mas antes disso, eu gostaria que vocês ajudassem a gente a bombar nessa internet, curtindo, compartilhando esse episódio, também mandando temas, né, para a gente fazer novos episódios para o diversilingua@gmail.com ou na DM das nossas redes sociais mesmo. E se você puder, também contribuir para o nosso Patreon, beleza? Para a gente continuar fazendo conteúdos para vocês. Então vamos ao tema. Muito bem. Como eu falei, foi sancionada uma lei no dia 17 de novembro, chamada Lei da Política Nacional de Linguagem Neutra. E aí, aparentemente, não achei nada demais, mas veio no meu feed o posicionamento da Abralin, que é a Associação Brasileira de Linguística. Depois, no feed do meu YouTube também apareceu, aliás, né, uma live de uma professora chamada Rosane Reis e o Marcos Banho. E eu falei, opa, eu tenho que prestar atenção nisso. E ele trouxe apontamentos muito interessantes. Eles destrincharam praticamente parte da lei através do posicionamento da Abralin. Parece que a Abralin estava bem acompanhando isso bem de perto e fez os apontamentos deles lá, as críticas. E aí eu vou comentar parte, né, para vocês, porque realmente você não vai tomar um episódio inteiro, né, falando ponto a ponto, e não é esse o objetivo. O objetivo é pegar as partes mais interessantes. E uma coisa que me surpreendeu, né, que foi uma informação que o Marcos Banho trouxe, é que essa lei foi baseada na língua inglesa. Ou seja, existe uma lei parecida lá fora, não sei se foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas existe uma lei bem parecida com essa e que todas as regras que tem foram baseadas na língua inglesa. Então já começa o erro por aí, né? São dois sistemas linguísticos diferentes, então não necessariamente uma coisa vai se aplicar à outra. E então foi uma das críticas que ele fez foi dessas regrinhas, né? Porque antes de chegar na linguagem neutra, tem umas regrinhas que vão ter que ser seguidas por documentos oficiais, né? Deixa eu explicar como é essa lei. Essa lei vai simplificar a forma como é redigida documentos oficiais, né, de todas as instâncias governamentais. Então, tem algumas regrinhas que devem ser seguidas para poder é, fazer com que esses documentos tenham uma linguagem mais simples. E aí, o que que eles chamam de linguagem mais simples, né? Por exemplo, priorizar frases curtas em ordem direta e com voz ativa. E aí ele fez a primeira crítica dele, né, nessa live, e dizendo que não existe comprovação científica de que a voz passiva é mais simples do que a voz ativa é mais simples do que a voz passiva. Não existe pesquisa, não existe dado que diga que isso é a verdade, ou seja, não tem respaldo científico. Nenhum, e isso não foi, né, consultado, enfim. Mas como eu disse, como foi baseada na língua inglesa, então foi mesmo meio que um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Depois de desenvolver uma ideia por parágrafo,
Usar palavras comuns, evitando jargões, explicando termos técnicos quando necessário. E isso eu achei interessante. É, assim, existem muitos termos que realmente é difícil de entender, que você tem que buscar, né? Toda vez que você lê, tem que buscar para saber o que que é. E às vezes encosta ali em termos jurídicos, e o juridiquês é praticamente uma outra língua, né? Parece que é feita para a gente não entender. Então, se for nessa direção, eu acho super válida. Evitar estrangeirismos que não estejam incorporados ao uso cotidiano, também não achei nada demais. Colocar informações importantes no início, né? Ou seja, você começa a ler o documento, você já sabe do que se trata, logo de cara, né? Listas, tabelas e recursos gráficos. Não sei no que isso vai simplificar mais ou não, talvez sim, talvez não, né? Dependendo do documento. Garantir linguagem acessível a pessoas com deficiência. Achei um ponto super positivo aqui. Mas vai garantir documentos em braille, né? Eu fiquei nessa dúvida aí, por exemplo, para pessoas com baixa visão. Enfim. Mas o que pegou, né, realmente, o que foi mais noticiado na imprensa foi não utilizar flexões de gênero ou um número que estejam fora da língua portuguesa. E uma observação que o Marcos Banho fez nessa live, que eu achei muito boa, é que a linguagem neutra em si, formalmente falando, não existe. Não existe um consenso no que é a linguagem neutra, né? Pelo que eu entendi, por exemplo, tem pessoas que vão usar elo, que vão usar o e, né, ao invés do o ou do a para palavras do gênero feminino ou masculino. Ou tem pessoas que vão usar recursos da língua portuguesa para neutralizar o discurso, né, sem usar esses recursos, vamos dizer assim, essas flexões novas, né, que está dizendo aqui e ali. Então, assim, não dá para proibir o que não existe. Foi justamente isso que ele falou com essas palavras. E, realmente, existem várias formas de você neutralizar, né, sem colocar gênero, mas não existe um consenso em relação a isso. E um trecho da lei que foi bem polêmico e acabou sendo vetado foi que um servidor público ia estar responsável por fiscalizar esses documentos. Só que o problema é que ele não é um linguista, ele é um servidor público. Então, o que ele ia autorizar ou não autorizar ia estar muito de acordo com a crença pessoal, desta pessoa. Então, realmente não faz muito sentido, né, fiscalizar a língua, esse controle da língua. Agora, uma coisa muito interessante que o Marcos Banho falou no início da fala dele, que eu esqueci de enfatizar aqui, é que existe política na linguística, né? E como isso se dá? Por exemplo, quando o governo de um país proíbe que seja falada determinadas línguas. A gente teve aqui, por volta dos anos 30, a proibição de imigrantes alemães, italianos e japoneses de falarem suas línguas, por exemplo, né? Então, isso é uma política linguística. A gente tem por volta de quase 300 línguas faladas aqui no país, mas a língua oficial é o português, né? Então, isso tem uma razão linguística. Então, o que a gente está vendo aqui é uma forma também de uma espécie não sei se uma linguística política que ele falou, não lembro agora o termo, mas foi justamente nesse sentido. Então, também existe uma motivação, como eu falei, uma motivação política aqui, para marginalizar mais as minorias. Pois é, isso vai cair num outro assunto que a gente vai tratar agora, sobre como se referir a outra minoria. Pois é, vamos ver então o que o Cariani falou, junto com o Bombadão lá que estava junto com ele. Peraí. E não é indígena, é índio. Porra. Ah, povos originários, meu ovo.
Tem que perguntar. O cara é índio, ponto final, velho. Não, tem que perguntar se. Mano, posso falar? É assim. Não vou discutir sobre isso não. Mas eu acho o seguinte: eu acho que melhor do que a lacração é ter o respeito e a gratidão ao povo indígena ou povos originários, como o pessoal fala, porque eles estavam aqui antes da gente. Acho que é mais isso. Criar políticas públicas que protejam a cultura, que protejam o espaço físico, a propriedade dos povos originários. Muito mais importante do que determinar nome. Ou índio. Ou a época que a gente está vivendo, gente. Meu Deus. Ou geração. Pois é um gesto de respeito e é correto. É o correto, é só isso, não é lacração, sabe? Existe, tem um motivo para isso, né? Eu vou explicar um pouco melhor. Eu encontrei um blog da UFMG e lá eu encontrei um artigo sobre como os colonizadores se referiam a esses povos que eles encontraram. E ela meio que desmonta aquela tese que a gente sempre ouve, de que os povos originários eram chamados de índios por causa de uma crença de que eles estavam na Índia, né? Então foi um erro ali que eles cometeram, porque eles pensaram que estavam na Índia e chamavam todo mundo de índio. E ela tenta desmontar essa tese por quê? Pelo simples fato de que, de acordo com documentos da época, eles não, os primeiros, pelo menos, documentos que a gente tem sobre isso, não se referiam a esses povos como índios, assim, logo de cara. Então, por isso que ela diz que, no caso, não deve ser essa realmente a história. Então, o que que acontece? Ela começa pela Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que é o primeiro documento que descreve o que ele viu ao se deparar com a nossa terrinha aqui, né? Ou como os povos indígenas costumam dizer, Pindorama, né? A terra deles e nossa também é Pindorama. Bom, nessa carta, esses povos eram chamados de pardos. E aqui eu vou abrir um parênteses, que ela abriu. Pardos, nesse caso, não eram termo racializado. Essa racialização vai começar pelo menos uns 2 séculos para frente, né? Então, aqui ele só está se referindo pura e simplesmente ao tom da pele dessas pessoas que ele encontrou, tá? E depois tiveram outros termos, né? Como neófitos, que significa novos na fé, porque, enfim, os jesuítas tentaram catequizar essas pessoas para poder escravizá-las também, mas é claro que a gente sabe aí na história que depois os jesuítas não vão concordar com essa escravização e nem os próprios indígenas vão concordar com isso. Mas, a princípio, a catequização era uma forma de seduzi-los, né, para isso. Então, a gente tem novos na fé, e claro que vão ter grupos de pessoas que não vão concordar com isso, que eles vão chamar de gentil. Gentil, não é gentil, é gentio. Que aquelas pessoas que não eram cristãs, ou seja, que realmente não conseguiram ser convertidas. Só que tem um outro detalhe. No site do IBGE, eles repetem essa tese, né, de que foi um engano de Colombo, né, de Cristóvão Colombo quando chegou aqui, né, o termo índio, só que fala também de outros termos. Eles confirmam o termo gentil, né, que era usado pelos jesuítas, mas também tem outros, como inimigos ou contrários, que não viam viam os colonizadores como inimigos também, né? Então, eles não eram aliados, eles se revoltavam contra os colonizadores. Negros da terra ou negros Brasis, eu não sei se vai, como é que eu vou dizer, se vai converger com
informação que eu vou dar aqui. Então, guarda esses nomes aí, negros da terra ou negros Brasis. Eles usavam esse termo para poder diferenciar esses indígenas dos negros africanos, porque os negros africanos eram chamados de negros da Guiné, tá? E depois, índios mansos e índios bravos. Isso foi no século XVIII, então já não foi na época aí do descobrimento ou da invasão, né? Descobrimento, não é descobrimento, né? Nunca foi, gente. Então, não foi um termo usado no século XVI, foi usado, já um termo usado um pouco, né, mais para frente aí, como eu acabei de falar. É, Então, na verdade, foi usado no século XIX. Desculpa, gente. Desculpa, século XIX. Então, é um termo bem mais recente, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, muitos desses indígenas, né, alguns desses indígenas não eram escravizados, nem a coroa, às vezes, deixava eles ser escravizados, né? Inclusive, os donos daquelas terras, né, tinham que mandar uma carta para a coroa para pedir autorização para a escravização daquelas pessoas. E eles diziam que. E muitas vezes era recusado, só que demorava muito, eles tentavam burlar a lei e tudo mais. Mas por que isso era impedido, né, de ser feito? Porque eles acreditavam que os indígenas poderiam ter as suas almas salvas. Né? Então, ou seja, tinham grupos que permitiam escravização e tinham grupos que não permitiam a escravização dessas pessoas, justamente, e eles foram entendendo que eles eram diferenciados, né? Então, quando chegaram as pessoas escravizadas de África, já no final do século XVI, esses donos de terra já queriam colocar eles dentro do mesmo grupo. Por isso eu fiquei nessa dúvida quando eu li no site do IBGE negros Brasis, ou seja, usando o termo negros para poder designar essas pessoas. Só que esses indígenas perceberam, né, que eles estavam sendo diferenciados e que não podiam ser escravizados, então eles estavam requisitando esse direito para justamente se livrar desse processo tão violento que era a escravização, tá? Inclusive, se você quiser saber mais detalhes sobre essa questão da requisição do termo indígena em vez de índios, eu recomendo vocês assistirem o vídeo que tem nesse blog da UFMG do Daniel Munduruku, né? Ele é um ativista, ele é professor, ator, escritor e também um grande ativista pelos direitos dos povos indígenas. Então, é sensacional a palestra dele. Recomendo, eu recomendo fortemente. Vocês precisam assistir para vocês entenderem melhor essa questão. Então, afinal de contas, por que, né, o termo indígena? Gente, vamos lá. Vamos pela etimologia da palavra, né? O... Tem uma palavra no latim chamada endo ou indo, que quer dizer dentro. E o gena, né, vamos dizer assim, vem da palavra gênitus, que quer dizer gerado ou gerar. Então, indígena significa aquela pessoa que nasceu daquela terra. Ou seja, você chamar de índio, inclusive o Daniel Munduruku fala nessa palestra que assim, não significa nada, é um termo genérico. Mas você chamar de indígena, você está se referindo a essas pessoas pelo que elas são. Gente, é tão óbvio, sabe? Então, para que fazer uma birra tão infantil, dizer, ai, é lacração, ai, não vou usar? Sabe? É uma falta de respeito. Você gostaria de ser chamado por um nome que você não é? Você é designado com o nome desde que você nasce, todo mundo te chama assim. Aí, de repente, ah, não, eu acho que você tem cara de outro nome, eu vou te chamar pelo outro nome, porque sim. Não, gente, não existe isso, né? É uma forma de respeito. Tudo bem que você não vai mudar
o cenário dos povos indígenas no Brasil, que tem várias outras questões muito importantes, mas uma delas começa pelo respeito. E é isso. Então, acabamos por hoje. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha, curte, vê se você está seguindo o nosso canal. E até a próxima. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.